Paulo Sérgio, meu querido amigo, vice-decano dos criminalistas de São Paulo, exemplo dos brasileiros. Que prazer, né? Nós estamos distantes nesse coronavírus, mas o coração, nossos corações continuam próximos, né? Pois Grande então. prazer, sadio e forte, né? Que você, que está na fase dos 80, está na linha de frente, e eu na fase dos 70, na faixa, já estou na segunda linha de frente, mas nós estamos resistindo, não é? Pois então. Eu fico muito satisfeito e muito sossegado em poder conversar com você, sabe? Esse tipo de diálogo é muito bom quando é feito, evidentemente, a dois, porque nós podemos falar mais, não é, Roberto? Podemos Claro. conversar com um pouco mais de tranquilidade, sem a preocupação de que o nosso colega pode estar ansioso também para interferir, interceptar, para conversar, e no fim das contas, ninguém diz exatamente aquilo que quer dizer. Quando a gente se compõe pareado, como se chama na gíria do computador, é mais fácil, é mais tranquilo, nós podemos conversar um pouco mais. Embora no futuro, você que teve essa iniciativa, há de ter outras com um número maior de companheiros, né, Roberto? Então, Nós temos áreas do escritório pelo Zoom, né? 5 integrantes participam e tem sido produtivo, né? Agora, Paulo, eu tenho a impressão que nesses debates, quando nós os divulgarmos, nessa nossa conversa informal, mas sempre substanciosa, o que nós temos de melhor para dar para essas novas gerações é a nossa experiência, né? A experiência é só realmente com idade, experiência de vida, a experiência profissional. E um tema que eu tinha falado a você já pessoalmente ou por telefone, que tem me provocado muito, é o momento institucional que nós estamos vivendo. Você, como eu, nós vivemos o eclodir da ditadura de 64. Né? Eu era estudante naquela época, o Brasil estava dividido, radicalizado entre a esquerda e a direita. A direita, temendo um golpe de esquerda que instalasse no Brasil uma segunda Cuba, e a esquerda receando um golpe de direita. E, no fim, com a interferência dos Estados Unidos, através do embaixador Lincoln Gordon, isso está nos anais do Congresso norte-americano, não é mais segredo, houve a chamada Revolução, que, na verdade, foi um golpe. Eu, naquele primeiro momento, como estudante, que lá a minha faculdade era muito dominada, a parte política, por estudantes comunistas, eu me posicionei a favor. Mas logo depois, quando nós vimos que começaram as violências, as torturas, os desaparecimentos de pessoas, né? Nós, como outras pessoas, como órgãos de imprensa, ficamos contra. E eu, por uma série de circunstâncias, porque historicamente no Brasil a tortura era praticada contra os menos favorecidos, né? Os filhinhos de papai, os ricos, ninguém tocava. E quando, lá por volta de 68, foi abolido habeas corpus, o AI-5, começaram a ser pego as pessoas das elites, advogados, professores, intelectuais, e os filhos dele. E os civis estavam em curso na Lei de Segurança Nacional. E eu acabei participando de vários julgamentos, porque meu pai fazia instrução, mas ele estava, por ordem médica, proibida de fazer os debates finais, que era um verdadeiro júri que terminava. O Celso, meu irmão, grande advogado, querido irmão, escrevia como poucos. Talvez só conheça alguém que escrevesse tão bem ou melhor do que ele, que é você. Mas ele não gostava de falar em público, e isso não diminuía. E eu, ainda jovem,
acabei fazendo algumas defesas, tá, que alguns colegas gostaram, né? Então, nós começamos a ver o outro lado que foi essa ditadura. E a maioria dos jovens brasileiros, metade da população não era nem nascida, não tem conhecimento disso, né? Pois é, eu peguei isso um pouco mais antigo que você. Eu tenho quase 10 anos a mais que você. Você pegou isso no término do seu curso ou logo depois de ser estudante? E eu já peguei advogando. E eu comecei a minha vida na praia, no mar. E Santos era um pedaço que era um foguete explosivo na história do Brasil. Ainda é. Santos é uma terra linda, mas é perigosíssima no sentido político. As coisas que começam lá, quando começam lá, elas vão explodir, às vezes, à distância, mas com muita violência. E eu peguei aquele pedaço todo de conflito entre os portuários. E nós achávamos, como você achava, que os comunistas iam tomar conta do Brasil. E depois vimos que não era assim, não, Roberto. Daí, Não foi assim, né, Paulo? Não foi pois assim. é. Então os advogados viraram, mudaram de lado. E nós começamos a praticar a defesa daqueles infelicitados, não é? E o que aconteceu depois, nós dois sabemos muito bem, porque cada qual de seu lado começou a ouvir o grito dos torturados, não, Roberto? E às vezes eu sonho com eles, porque eu estava numa batalha que era uma batalha sanguinolenta. E isso me faz temer muito aquilo que você enunciou e já pensou, quiçá se está a preparar um outro movimento igual àquele que foi inaugurado em 1º de abril de 1964. Eu tenho muito receio disso aí. Você tem observações mais sutis e mais postas dentro desses aspectos constitucionais, legitimados por uma lei aqui, outra acolá, por um jurista eminente como aqueles que nós conhecemos, que são inclusive nossos amigos, e você tem uma sensibilidade muito grande para continuar nessa nossa conversa e subir um outro degrau nas provocações que com certeza você vai fazer, não, Roberto? Pois não, Paulo. Então, eu acho que nós estamos nos aproximando perigosamente do que eu chamaria de um chavismo à brasileira, né? O que aconteceu na assunção do Chaves e na continuação com Maduro? Primeiro, ele trouxe os militares para o governo, né? Os militares no governo do Chaves e Maduro passaram a ter postos importantíssimos, né? Com tudo que isso representa, né? Do outro lado, ele criou uma Assembleia Constituinte, né, solapando o parlamento, porque quem manda é a Assembleia Constituinte. Os candidatos tiveram de passar por um filtro. E ele também é um populista, medidas populares, e nós vemos que esse governo nosso de extrema-direita, que logo no início, em vez de ser um líder na América Latina, abriu uma guerra total contra a Venezuela, afastando-a ainda mais do convívio democrático, nós estamos hoje nos aproximando de um chavismo à direita. E é interessante que só 3 países do mundo pregam a cloroquina. O Brasil, um país, os Estados Unidos e a Venezuela. Veja a coincidência. E eu acho que isso está sendo anunciado, porque o presidente fala por si próprio e fala pelos filhos. E o filho dele, Eduardo Bolsonaro,
disse com todas as letras que não se discute mais no ambiente palaciano se vai haver uma ruptura constitucional, mas quando vai acontecer essa ruptura. E o presidente várias vezes disse, agora chega, agora basta. Num comunicado que também assinou o ministro da Defesa e o vice-presidente, disseram, com medo de alguma decisão que pudesse vir a caçar a própria chapa no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, decisões absurdas nós não cumprimos, né? Decisões políticas nós não acatamos. O cenário. E um ilustre colega nosso, tributarista, que eu tenho maior respeito, acabou dando uma fórmula pretensamente jurídica, que seria uma interpretação do artigo 142 da Constituição. Né? Porque o artigo 142 da Constituição, o que ele diz? Ele diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e vem essa parte final que está gerando essa confusão. E, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, o que alguns colegas constitucionalistas estão interpretando é que esse artigo teria erigido as Forças Armadas num quarto poder, no poder moderador. E eu, embora seja criminalista, mas depois de tanto tempo de cancha, a gente tem uma visão ampla do direito, né? Eu acho que isso é um absurdo. Em nenhum momento a Constituição da República fala em poder moderador. Nós temos só 3 poderes. Os 3 poderes criados e realizados por Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário. E eu acho que se esse artigo deixa claro que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, e se, ao mesmo tempo, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, a decorrência lógica, eu não vejo outra possibilidade, é que as Forças Armadas fazem parte de um dos poderes, que é o Poder Executivo. Porque o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, é também o chefe supremo das Forças Armadas. Então, não existe quarto poder. E seria um absurdo que as Forças Armadas, integrantes do Poder Executivo, chamadas pelo presidente da República, que é o seu chefe também, fosse decidir quem tem razão numa disputa com o Legislativo ou com o Judiciário. Então, eu acho que trata-se de algo anunciado, Paulo. Problema muito sério esse aí. E me traz uma preocupação maior ainda quando, embora você diga que as lonjuras permitem tal tipo de suposição, o chamado golpe branco, eu diria que a situação é muito mais posta na concretude, não, Roberto? Porque eu vi alguém dizendo outro dia, e quem quiser contestar pode fazê-lo com o máximo de transparência, que nós iríamos ouvi-lo com muita atenção. Eu escutei outro dia que nós temos 900 postos no Poder Executivo que são ocupados por militares já. No governo central, 900 postos. E alguns ainda na ativa, o que é muito pior, né? Você vai dizer, bem, é gente que está aproveitando o descanso, reformada e que é convocada novamente. Não.
há muitos militares da ativa já convocados ao exercício de funções no Poder Executivo. Vale como exemplo o nosso ministro da Saúde, não, Roberto? Nós Exatamente. temos um ministro da Saúde que é um militar e que está a mandar, por hipótese, nessa parafernália que nós estamos atravessando aqui com essa E que é da pandemia. ativa. E que é da ativa, é da ativa. Então, o receio é muito complicado e muito sofisticado, não, Roberto? Porque a intervenção militar, se quando viesse, viria encontrando a sopa no mel, não? A sopa no mel, porque Porque você veja... Pode falar, Paulo. Diga. É que você veja, né, Paulo? Criou-se um conflito artificial, mas planejado contra o judiciário, né? Sim. Criou-se. E eu acho até, hoje discute-se muito, até meu filho Roberto vai participar de um debate hoje, né? Se aquele inquérito, tem o inquérito dos fake news, tem o inquérito da ameaça, se podia correr no próprio Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que, sem entrar nesses meandros, eu acho que o Supremo demorou a reagir, né? Porque em país do mundo você pode chamar os ministros da Suprema Corte de vagabundos, sem ir na porta do prédio onde mora o ministro e fazer ameaças e xingamentos, não é? Então, eles estão fazendo um inquérito, seja totalmente irregular ou não, mas a última palavra é deles, e só o Marco Aurélio foi vencido, né? Entendendo que, mesmo que houvesse mensagens à distância, na verdade, elas alcançam, elas, pela telemática, chegam ali ao Supremo, dentro do Supremo, enfim. E eles estão levando o inquérito 6 meses de prorrogação, mas você veja que deu uma segurada, porque a coisa estava sendo... Então, a hora que eu digo a você, o que estava se preparando na minha ótica? O Supremo dá uma decisão, o Executivo diz, eu não cumpro, isso está invadindo o meu poder, isso é uma decisão política absurda, eles já anunciaram. Então, vamos chamar quem? O quarto poder, o poder moderador. E as Forças Armadas, a hora que elas disserem, forem chamadas, o Executivo tem razão, acabou o Poder Judiciário, Paulo. Pois então, você acha que nós chegamos perto de que isso pudesse acontecer? Eu acho que está havendo um autogolpe anunciado, preparado, e você veja que, graças a Deus, as forças democráticas, nos últimos meses, acordaram, né? Então, você viu o manifesto de advogados, de juízes, de promotores, de intelectuais, né? Dezenas de abaixo-assinados, né? A Folha de São Paulo está fazendo um trabalho belíssimo, mostrando para as novas gerações a realidade da ditadura de 64, e isso parece que surtiu provisoriamente um certo efeito, porque o presidente, nessas 2 últimas semanas, deu uma recuada. Agora ele está doente, eu, como cristão, desejo que a doença dele seja leve, que ele se restabeleça, mas nós temos de permanecer vigilantes. O golpe está anunciado, mas não vai se fechar Supremo, não vai se fechar parlamento, mas vai se desidratar o Supremo, vai se desidratar a democracia. E nós sabemos, começa com o judiciário, depois o legislativo, a imprensa, a advocacia e termina no cidadão comum. Pois então, eu estava refletindo outro dia também sobre o que sucedeu no país e mesmo em outros países, quando um e outros países tivemos presidentes
menos equilibrados, vamos chamar assim, não, Roberto? Porque, pelo sim, pelo não, se você elege um cidadão e o põe sentado no trono, o pressuposto é de que ele tem qualidades adequadas à liderança maior da nação. E eu pensava, Roberto, com a minha idade, eu vou fazer 85 anos. E esse tipo de vitaliciedade dá uma autoridade maior, porque o velho já viu mais, não, Roberto? Você é jovem ainda. Obrigado, Paulo. Obrigado. Eu sou um beneficiado pelas lonjuras dos deuses, né? E eu fico pensando quais são as qualidades que o nosso presidente poderia ter, para evitar isso. 2, para, se necessário, exercer autoridade maior no sentido de impedimento a que isso venha a ocorrer. Em terceiro lugar, se ele tem equilíbrio suficiente para saber o que está acontecendo e, se tiver equilíbrio suficiente para saber o que está acontecendo, como ele está a contribuir para que isso aconteça. Porque nós já aprendemos, meu caro Roberto, que nós temos 2 tipos de tresloucados, no mínimo. Aquele que realmente o é, primeira hipótese. E segundo, aquele que finge ser. E às vezes eu vejo o comportamento do nosso presidente e fico em dúvida se ele é realmente tresloucado ou se finge ser privado do equilíbrio psíquico necessário a que ele seja presidente da República. Tá certo? Por quê? Eu disse isso já há 1 ano e meio atrás. O nosso presidente tem comportamentos realmente anômalos, anormais, extravagantes, que são assaltantes da lógica com que uma criatura bem posta deve se comportar. E, na situação em que o país se encontra, é muito mais fácil que um desequilibrado obtenha uma consequência violenta do que a um equilibrado se dá a possibilidade de evitar isso. Eu tenho a sensação, Roberto, que o presidente da República finge ser ou negligente ou incapaz de impedir as coisas que vêm acontecendo ao país. Na realidade, parece que ele quer que essas coisas aconteçam para que se obtenha esse desequilíbrio final justificativo, em tese, da consequência desse chamado golpe branco. Eu acho, viu, Paulo, que eu acho que o Bolsonaro não é louco, não é um descontrolado. Eu acho que ele tem um temperamento forte, temperamental, impulsivo, mas não tem nada de desequilibrado. Muito menos de burro. Ele é um homem muito inteligente, porque se não fosse inteligente, um simples capitão do exército, na verdade um tenente, ele estava para ser expulso do exército e, quando foi absolvido, promoveram para capitão. Chega a presidente da República, não tem nada de burro. Agora, eu acho que ele é a cabeça, o mentor maior, secundado pelos filhos, e
por outros que o cercam, desse autogolpe. Tem sido anunciado por ele e pelos filhos. Então, ele não vai fazer nada para impedir, porque ele quer isso. Porque ele tem um temperamento e uma vocação, melhor dizendo, autoritária. Você lembra do Jânio Quadros, que foi eleito, também não era louco, era temperamental? Ele foi eleito e ele não conseguia governar com o parlamento em que ele era minoritário. Então, ele mandou o Jango Goulart, que na época vice-presidente era eleito separadamente, que era tido por comunista pelos militares, chama o Jango Goulart, mandou o Jango Goulart para a China. O Brasil não tinha relações nem comerciais com a China. E quando o Jango está lá, ele renuncia pelas chamadas forças ocultas, não é? Achando que os militares iam apoiá-lo, e ele ficaria no poder já no regime não democrático. Então, eu acho que o caminho traçado é esse. E o meu receio é que ele, passar a doença do presidente, a hora que as forças democráticas esmorecerem nessa reação, a coisa vai ser retomada. E o desenho hoje é esse, né? Provocar um impasse com o judiciário e aí chamar quem? O tal poder moderador que não existe, que na ótica dele seriam as Forças Armadas. E aí, perante o mundo, vai se dizer, não houve o golpe. Nós somos democratas, ele fala muito. Nós respeitamos a Constituição. Nós estamos apenas aplicando a Constituição, com referendo de grandes juristas e que vão ser citados colegas nossos de respeitabilidade. Eu acho que esse é o caminho que se avizinha. Pois então, eu estava, num certo sentido, procurando uma atenuante para o presidente da República. Ele é o chefe. Ele é o chefe. Porque o vício da advocacia criminal é sempre achar que a criatura não é tão culpada assim, não é? Às vezes nós inventamos até um deslocamento no cliente. Precisa ter uma atenuante, pelo menos. Para que ele não seja punido com tanta severidade. Mas se ele é equilibrado, o Roberto, se não tem esse tipo de anomalia psíquica, é pior ainda. Então, é uma conduta extremamente dolosa. E é perigosíssima, se dolosa for. Você está querendo qualificar o presidente da República enquanto eu estou procurando defendê-lo, Roberto. Olha, Paulo, eu gostaria muito de estar enganado. Eu não tenho a sua experiência, mas tenho também uma boa experiência. Vivi, advoguei na ditadura, né? Porque os civis eram em cursos na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, os intelectuais, professores, advogados, colegas nossos, os filhos de família da elite eram presos, eram torturados, eram mortos. Né? Então, eu gostaria de estar errado, mas a minha leitura que eu faço, porque eu já vi esse filme antes, né? Um dos artigos que você publicou, que eu fiz há algum tempo, eu chamava a Síndrome de Jânio Quadros. E eu dizia, eu temo que nesse conflito do Bolsonaro com o Poder Legislativo, na época, agora ele preferiu centralizar no Judiciário, vai ter um impasse. E eu terminava dizendo, espero que isso não aconteça, mas eu acho que eu já vi esse filme antes. Paulo. Vamos mudar um pouquinho o compasso sem perdê-lo de vista. Claro. Sem perder o presidente de vista. Porque, claro, digo eu, o Roberto Delmanto, o presidente da República, é desequilibrado. Diz você, não, Paulo Sérgio. Ele tem gênio forte, é temperamental, é autoritário, mas ele não é deslocado, não. Então, vamos examinar, por exemplo, o que ele tem feito no exercício da presidência com os chamados assessores dele de primeira linha, não, Roberto?
Aham. Você tem mais proximidade com esses acontecimentos que eu. Qual foi o ministro, a nosso ver, mais importante dele que ele mandou embora? Quem foi? Eu acho que foi que estava indo muito bem o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, né, Paulo? Mandou embora numa situação terrivelmente angustiante da nação, do país, não? Mandou Claro. embora, gerando essa consequência também, Bem, né? Porque nós claro. íamos indo razoavelmente Exatamente. equilibrados nisso, não, Roberto? Mas você veja, Paulo, ele demitiu a partir do momento, ele foi, o que eles falam, fritura, né? Quer dizer, o ministro da Saúde diz que tem de guardar distanciamento social, tem de usar máscara, e o presidente, que devia dar um exemplo maior, faz justamente o contrário, né? Ele levou um impasse, mas eu acho que o que motivou foi quando as pesquisas de opinião, que você sabe que eles têm particular, mostravam que o Mandetta estava com mais prestígio do que ele. Quando o Sérgio Moro, né? Porque ele trouxe o Sérgio Moro para agregar força política ao governo dele, popular, né? O grande, né? Sim, Caçador dos tal. Quando ele viu que o Moro estava chegando a igualar o prestígio dele, ele deu um jeito de inviabilizar. Embora não vai adiantar, eu acho que a direita vai ter em 22 dois candidatos certos. O Bolsonaro, se ele não cair, eu acho difícil cair, porque juridicamente os crimes de responsabilidade eu acho que já estão mais do que demonstrados, né? Inclusive pela falta de compostura no cargo, né? sim. Mas ele tem apoio político, ele conhece o Congresso, ele já se aproximou do Centrão. E o Moro é candidato declaradíssimo. E isso, para as forças, eu acho, democráticas, vai dividir a direita, a extrema-direita, e possibilitar, talvez, a subida de alguém mais equilibrado, alguém mais do centro, né? Mas eu acho que ele não admite, ele tem uma vocação autoritária, ele tem dificuldade de governar com o parlamento independente, com o judiciário independente, né? E também não tolera que alguém comece a ter mais prestígio do que ele. Você crê que os dois combatentes maiores nas eleições hão de ser Bolsonaro e Moro? Não, eu acho que a direita vai se enfraquecer. Juntos eles estavam muito fortes, né? E com todos os desmandos absurdos do Bolsonaro, esse mau exemplo que ele dá, ele tem uma responsabilidade enorme nesses quase 70 mil mortos, né? Ele devia ser o exemplo maior, né? Mesmo ontem, quando ele anunciou a doença dele, não teve a humildade como outros tiveram, Boris Johnson, por exemplo, e dizer, não, estou errado, vamos tomar cuidado, pode acontecer com qualquer um, está acontecendo comigo. Ele ainda tentou dizer, não, isso é só para as pessoas de idade, os jovens não correm perigo nenhum, que é uma inverdade absoluta. Muitos e muitos jovens já morreram, sem ter nenhuma comorbidade. Então, eu acho que a direita, os dois saindo como vão sair, não tenho dúvida, a direita vai se enfraquecer. E surge talvez aquilo que Aristóteles falava, o Dalai Lama, o atual, falam, o caminho do meio, né? Uma coisa mais equilibrada que possa unir mais o nosso país. Eu tenho essa esperança, né? Pois então, pois então, eu tenho uma ligação muito diáfana com o ex-ministro Moro. Diáfana, que eu digo, é muito remota, porque fisicamente nós só chegamos perto um do outro naquele congresso que o Roberto Delmanto Júnior patrocinou com muita competência. Aliás, eu estava a uns 8 metros do ministro
Sérgio Moro, do juiz Moro, e não houve possibilidade de sopesá-lo. Intelectualmente a gente sabe, não, Roberto? Quando a gente conversa, discute, debate, briga, ou até quando a gente sorri cordialmente numa reunião, a gente toma uma certa dose de medida sobre quem é o companheiro ou sobre quem é o adversário. E eu tive a possibilidade de senti-lo um pouco a 8 metros de distância. Mas, embora se saiba por aí quem ele é ou parece ser, eu não tenho ainda a medida do hoje quase advogado Sérgio Moro, não? Quase advogado. Vamos entrar nessa discussão daqui a pouco, né, Paulo? É... Essa já tá na nossa classe sendo discutida, né? Do hoje quase advogado Sérgio Moro, do ontem ministro e do anteontem juiz Sérgio Moro. Ele sorri pouco, é severo, pouco falador, fala o que é preciso, o que é necessário. Parece que é honesto. E honestidade é uma medida muito esquisita, muito complicada ao mesmo tempo, né? Quando se pensa quais são os parâmetros da honestidade num ser humano, homem ou mulher, pouco importa, nós temos várias medidas, não, Roberto? O que você chamaria de um líder honesto? O líder honesto é a principal obrigação dele, né, Paulo? É a primeira obrigação, né? O primeiro requisito do homem público, vamos assim chamar, né? De uma autoridade pública, de um juiz, é ser honesto, né? A honestidade honestidade em relação ao erário público, ao dinheiro, né? Existem outras formas, logicamente, de desonestidade. E realmente não se apurou nada que ele tivesse feito qualquer desvio assim, no sentido financeiro, econômico, né? Agora, eu acho, Paulo, que ele vai querer entrar, ele já disse, para a ordem, porque você sabe que quando o político perde o cargo público, como ele perdeu, ele perde a força de persuasão, de aparecer nos jornais, não é? Então, ele já está se posicionando, né? Porque ele saiu no momento em que, vamos assim dizer, estava mais se aproximando do que eu acredito ser esse autogolpe. Então, ele pode agora, no futuro, posar de democrata ou sair antes, não é? Mesmo que esse não fosse os motivos. E eu acho que ele vai para a advocacia. E já está se discutindo na ordem, né, se ele tem o requisito da idoneidade moral, né? Porque no Estatuto da Ordem, um dos requisitos de quem quer se inscrever na ordem, além de outros, ter passado no exame, estar formado, é a idoneidade moral. E eu estava vendo no Estatuto, aquele que já foi advogado, que dizem ao caso dele, ele durante algum tempo na mocidade, pouco tempo advogou, ele vai pedir a inscrição, ele tem de provar esse requisito da idoneidade moral. E se diz o artigo 8º, parágrafo 3º, se não me engano, do nosso estatuto, se uma pessoa, não precisa ser um conselheiro, levantar uma questão da inidoneidade dele, estabelece-se um verdadeiro processo disciplinar lá dentro, com todo o direito de defesa, e para ele ser considerado inidôneo e não ter a reinscrição na ordem, precisaria de 2/3 dos votos. Mas eu acho que ele vai tentar isto,
e você publicou gentilmente o artigo que eu escrevi, né, indagando justamente a OAB deve aceitar a inscrição do Sérgio Moro, e é um debate que já está na nossa classe, né, Paulo? Pois é. Eu diria o seguinte, eu diria que Sérgio Moro pode ser advogado. Vou partir para essa qualificação meio dubitativa, não muito direta. Pode ser. Eu posso ser, significa que eu tenho qualidades suficientes a tanto. Outra questão, eu posso ser sem dificuldades, é outra indagação. Então, eu posso ser com pouca, nenhuma ou muita dificuldade. Quais seriam os critérios impeditivos de que eu fosse admitido como tal? Eu vou fazer uma comparação com o Joaquim Barbosa. Certo. Joaquim Barbosa, se eu fosse integrante de uma corte disciplinar na Ordem dos Advogados, eu votaria contra a inscrição do Joaquim Barbosa. Não porque ele fosse desonesto, não porque ele fosse extenuadamente contra algum dos critérios básicos que falam pela dignidade do ser humano, não. Mas porque Joaquim Barbosa maltratava advogado. Eu vi Joaquim Barbosa, eu tenho esse vídeo, expulsar um advogado da tribuna enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal e expulsá-lo naquilo que se diz mano militare. O advogado que estava togado sai ou é arrastado a tanto. Isso, para mim, é um fator impeditivo, absolutamente impeditivo, de que esse mandador se torne advogado depois. O Sérgio Moro não tem esse tipo de defeito. Ele foi, no mínimo, adequado às circunstâncias. Não é desonesto, não é malandro, não tratou mal os dinheiros públicos. E se, quando ele pretender inscrição na ordem, ressalvado esse período de carência que você conhece melhor que eu, se quando eu tivesse a pá nas minhas mãos, eu não obstaria a inscrição dele, não, sabe? Não estaria muito satisfeito. Não seria um inscrito que me dissesse muito bem, mas admitiria que ele fosse nosso colega. Não é? O que você pensa a respeito disso? Olha, Paulo, eu não conhecia esse episódio do Joaquim Barbosa, mas eu conheci um outro que era público e notório, que ele não recebia os advogados, né? Embora o Estatuto da Ordem, que é lei federal, diga que é um direito nosso. E esse foi o motivo pelo qual o único conselheiro no Rio de Janeiro falou não. Eu sou contra a inscrição. Como ele quer entrar para a nossa classe se ele não nos recebia em audiência, embora seja esse o nosso direito? Mas eu acho que os pecados do Sérgio Moro, na minha ótica, superam os do Joaquim Barbosa. Sérgio Moro, antes da Lava Jato, foi o primeiro juiz do Brasil que mandou gravar no Presídio Federal de Catanduva as conversas entre o advogado e o cliente preso.
E ele quis depois, no projeto anticrime que nós discutimos, que ainda pode ser visualizado nos nossos sites, ele quis colocar isso. Foi a Câmara que derrubou isso, né? Ele queria que nos presídios federais as conversas sagradas entre nós advogados e os clientes pudessem gravar. Depois, Paulo, o que ele fez, que foi divulgado pelo site Intercept, e não foi desmentido, porque ele e o Dallagnol diziam, sabe quando seu cliente vai a júri e você não tem uma versão, você tem 3? Ele dizia, olha, primeiro, isso daí eu não me lembro. Segundo, isso daí pode ter sido editado. E se for verdade, não tem nada, está fora de contexto. Quer dizer, um juiz, violar a imparcialidade, que é um dos mais importantes princípios da magistratura, para ficar trocando figurinha com o promotor público, orientando como fazer, que fazer, faz isso, faz aquilo, né? Isso daí foi de uma gravidade, eu acho, Paulo, incomensurável. Não é? Então, eu acho que... E outras coisas que ele fez, né? Sempre nessa ótica de se tornar, porque, na verdade, a vocação dele é para ser promotor, para ser delegado de polícia. Né? Agora, apesar de todas as críticas que eu faço a ele, eu acho que esse comportamento dele realmente não foi, na minha ótica, idôneo. Eu penso, depois de muito refletir, te falei isso, escrevi no meu artigo, na minha crônica, eu acho que ele deve entrar para a ordem, mas por um outro foco, para ele aprender, de fato, o que é o exercício da advocacia. Né? Eu acredito que, se ele for advogar na área criminal, ele vai ser procurado mais para ser querelante ou assistente do Ministério Público. Mas, se ele for um dia, né, talvez seduzido aí por uma grande causa, por grandes honorários, numa defesa, ele vai ver o que são as arbitrariedades policiais, ele vai ver o que é um juiz parcial, um juiz não isento, um juiz que não respeita o advogado, ele vai ter que encostar a barriga no balcão. Então, eu acho que ele vai aprender as agruras da advocacia e talvez consiga, nesse espírito radical que ele tem, antever a beleza da nossa advocacia. Você sabe, o grande Voltaire, dizia que a advocacia é a mais bela carreira humana. E eu, como antigo advogado, ouso dizer que, na minha ótica, a advocacia criminal é a mais bela especialidade. Ele vai conhecer o sofrimento dos que nos procuram, ele vai conhecer a esperança que eles depositam em nós, a nossa alegria ao conseguirmos descobrir uma prova favorável ao nosso cliente, e, principalmente, aquele ponto maior, beatificado da advocacia, que é quando nós conseguimos provar a inocência de um cliente. Talvez ele vai conseguir, de um lado, ele vai ver as dificuldades, os sofrimentos que nós passamos, e, do outro lado, talvez ele vai poder ver um pouco desta beleza da nossa especialidade. Pois então, uma espécie de curso primário para a advocacia, né? É um curso primário. Um purgatório, né, Paulo? Um purgatório. Você sabe que há uns... Agora, você sabe... Desculpa. Diga. Quando eu li esse artigo meu, chegou a mais de 2.800 visualizações. Não porque eu escrevi, porque o Sérgio Moro, adversário número 1 hoje do Bolsonaro, e candidato a presidente da República. E teve uma advogada, ex-juiz federal, que eu até achei engraçado, ela falou o seguinte, eu não a conheço,
Só se os advogados não tiverem vergonha na cara é que vão permitir o ingresso de Sérgio Moro. Eu nunca vi um juiz na minha vida desrespeitar tanto os advogados. Está dando uma briga, graças a Deus estão me poupando relativamente. A briga é entre os a favor e os contras, né? Mas você veja que nós concordamos, deixa ele entrar. A minha ótica é essa, deixa ele entrar para ele ver o que é advocacia, o sofrimento, e, quem sabe, conseguir ver a beleza que tem na advocacia. Pois então, há uns há uns 40 anos atrás, 45 anos atrás. Outro dia, Paulo, outro dia. Alguém me inscreveu numa lista tríplice, qualquer coisa assim, para a assunção de um cargo público relevante, de um cargo público relevante. Eu digo, não façam isso. E fizeram mais ou menos a minha revelia. É. Não me deram um voto. Eu não tive um voto, Roberto. Eu não tive um voto. Porque achavam que eu não tinha qualidades para ser juiz. E realmente, para ser juiz, você tem que ser ou ter um temperamento razoavelmente ortodoxo, né? Por exemplo, há uns meses atrás, há um ano atrás, para nós terminarmos ou arredondarmos essa nossa conversa de forma jovial. Há uns anos atrás, eu fui surpreendido por uma reunião, inclusive uma reunião festiva, da qual o ministro Fux participou. E o ministro Fux, num certo momento lá da reunião, pegou uma guitarra, deu para ver mais ou menos o nome da guitarra, era uma Gibson, uma guitarra de primeira linha, uma Mercedes classe A. Pegou a guitarra e tocou, tocou razoavelmente bem. Quer dizer, se ele tem um pouco de possibilidade de se manter atualizado, de estudar um pouco, ele ia ser um membro ativo de uma banda de rock. Ele tocou bem. E a gente conhece magistrados que, na vida privada, são bons atletas, são belos cantores. Eu conheço um desembargador que canta tango, mas canta tango como o melhor cantor de uma boate na queridosura da Argentina. Canta muito bem, não é? E outras criaturas que são bafejadas pela graça de Deus, que lhes dá essa qualificação diferente, mas que escondem isso tudo, não é? Escondem, ocultam. Quando tocam alguma coisa, tocam fechadinho dentro do quarto para ninguém saber que são bons violinistas ou bons guitarristas, etc. Então, para ser um bom juiz, segundo a classificação ortodoxa, é preciso que as qualidades desse tipo sejam bem ocultas, não é, Roberto? Eu acho, Paulo, que graças a Deus que você não entrou para a magistratura, senão a advocacia teria perdido você.
nós teríamos perdido o nosso norte, não é? Porque você sabe, porque você tem todas as qualidades, mas a tua vocação é para a advocacia. Você Por isso sabe, que você brilhou e brilha tanto nela. Né? Você não é vocacionado para a magistratura. Você poderia ser um grande juiz, você tem todas as qualidades morais, culturais, éticas, todas, mas a tua vocação é para a advocacia. Então, eu fico feliz, eu lembro daquela época, você que sabe, você não tenha, senão nós olha, perdemos você, perdemos o nosso guia, o nosso norte. você sabe que eu estava conversando essas coisas sobre o ministro Fux. Eu gosto dele, hein? Eu gosto dele. Acho que o Fux é um bom juiz. Além de ser um bom tocador de guitarra, que é uma qualidade para mim. Mas Sem dúvida. você conheceu tão bem quanto eu o Adalto Suanes? Adalto Era Suanes. muito amigo do Celso, grande juiz, grande Pois desembargador, é, grande juiz. um desembargador, mas uma criatura fenomenalmente inteligente, preparada, culta, alegre. E eu tinha muita inveja do Adalto, viu? Eu devo confessar a você. A minha mulher, Dione, disse: Marcelo, você tem inveja dele? Eu digo: Dione, eu tenho inveja dele. Aí a Dione perguntou: mas por que você tem inveja do Adalto? Ele é bom sujeito, bom amigo, alegre. Eu Aquela digo: inveja boa, né, Paulo? Aqui nós chamamos de inveja boa. Dione, eu fui a um baile lá no Clube Paulistano, o Adalto era vivo. E Adalto foi dançar com a mulher dele. Como dançava bem o Adalto, viu? Dançava magnificamente bem. Eu digo, Mulher eu, dele, uma simpatia também é, grande. Você lembra que, na época, você sabe que eu acho muito importante a questão da vocação. Eu acho que, hoje em dia, eu digo sempre, os jovens hoje, porque eles se formam, né? Para você conseguir uma colocação num bom escritório, você abrir a sua banca própria, é muito difícil. Então, eles vão prestando concursos. Então, nós vemos o juiz com vocação de promotor, promotor com vocação de juiz, né? Juiz com vocação de delegado, dá esse resultado, muitas vezes, tão ruim que nós vemos. Eu acho que a vocação verdadeira, eu posso ser romântico, mas eu acho que ainda é importante. As dificuldades virão, os momentos bons e ruins vão se suceder, mas se aquela é a tua vocação, se você faz com prazer, né, Paulo? Eu com você para fazer 85, eu para fazer daqui uns dias 77. Nós não perdemos o entusiasmo, a alegria. Por quê? Porque nós amamos aquilo que nós fazemos, é a nossa vocação. Então, eu parabenizo os, os votantes que não elegeram você. e vamos examinar bem. Eu mudei a página de rosto lá do nosso site lá e Certo, comecei certo. dizendo assim: nós somos 800 mil. Nós somos Aham, 800 mil advogados no Brasil, acho eu. 800 aham, mil. Uma potência, não? Uma sem potência, dúvida. um exército que anda muito cansado, não, Roberto? Muito negligente Mas, nas obrigações, mas, não? Paulo, eu acho que você sabe que nos momentos, né? Você lembra quando o Churchill, que era um homem desacreditado, né? Ele, muito moço, tinha sido ministro da Marinha na Primeira Guerra, teve aquele fracasso no Estreito de Dardanelos. De repente, precisava de alguém que fosse aceito pelo Partido Conservador, que ele fazia, e pelo trabalhista. E ele, uma época, tinha sido do trabalhista. Então, pegaram. Quer dizer, muitas vezes, as circunstâncias fazem o homem. Ulisses Guimarães era um deputado bom, bem relacionado, mas ele se tornou um gigante na época das diretas já. Então, acho que isso também passa com as instituições. Né? E eu acho que nós, advogados, agora, nós podemos criticar o Supremo. Né? O Barbosa dizia que nós temos a obrigação de respeitar, o dever de respeitar, mas o direito de criticar. Mas, nessa hora, eu digo, nós, advogados, se algum jovem estiver me ouvindo, ou vir a me ouvir, eu quero conclamar. Vamos cerrar fileiras
em torno da defesa do poder judiciário, como o poder maior da magistratura desse país. Porque se cair o poder judiciário, se ele for castrado, vou usar essa expressão, castrada, desautorizada vai estar a democracia. Pois então. Nós temos de estar unidos, nós advogados temos de estar na linha de frente. Deixa de lado brigas, questões políticas, etc. Então. Pois então, Roberto, arredondando isso que você está dizendo em encerramento dessa nossa conversa, que é muito gostosa, porque é séria, mas foi jovialmente alegre, não, Roberto? Eu digo Graças a a Deus, você, hein, Paulo? eu escrevi ontem ou anteontem, eu tenho um profundo dó de o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio precisarem ir embora em razão da complementação da idade limite. Porque eu devo dizer mais a você que, aos 62 anos de advocacia criminal, eu nunca me atrevi a abraçar um juiz enquanto togado. E eu tive uma vez a surpresa de que um desembargador se chegou com aquela toga vetusta e eu com aquela beca velha. Você deve ter becas que foram do seu pai que você usa nas grandes ocasiões, não, Roberto? Naquelas sagradas você pega a beca que foi do velho Dante Del Monte e usa, porque aquilo é um reforço, não? Aquilo dá um Sem dúvida, entusiasmo Paulo. enorme para a gente. Então, eu com a minha beca velha e o desembargador com aquela toga também, ele me abraçou, Roberto. É. E aquilo me deu uma sensação de pureza, de grandeza, que eu nunca me esquecerei daquela oportunidade. Então, eu tenho uma pena muito grande, eu tenho um dó muito grande de nunca ter chegado perto de Celso de Mello e de Marco Aurélio, para poder dizer a eles: eu gosto de Vossa Excelência. Como é bom a gente dizer isso a um Claro. juiz, não, Roberto? Eu gosto Eles de vão Vossa fazer, Excelência. eles vão fazer falta, né? Vão, É? sim, vão fazer. Você veja, Celso de Mello, o maior ministro do Supremo, não só o decano, o maior de todos. É. Né? E o Marco Aurélio, aquele talvez o mais brilhante, né? O mais criativo, né? Vão fazer muita falta, Paulo. Pois é. Então, você se despede, eu me despeço. Você, Paulo, um grande abraço, prazer estar com você e vamos organizar uma próxima conversa que foi muito agradável. Eu espero que para os nossos colegas, para os jovens, possa também servir de algum alento, de alguma transmutação da nossa experiência. Um grande abraço a você, Um abração Paulo. a você também, viu? E la nave? E lá na La nave Viva! va. Abraço, Paulo. Um Obrigado. abraço para você, tchau.